O Corinthians está na semifinal do Campeonato Paulista. A vaga foi conquistada após uma vitória diante do Mirassol. Você acompanha agora aqui na Rádio Coringão a análise fiel de Corinthians 2, Mirassol 0. Quanto tempo faz que a gente não fala de um placar Corinthians qualquer coisa e o time adversário 0? O Corinthians finalmente fez um jogo sem ser vazado e, na minha humilde opinião, sem sofrer demais. Claro que é impossível você passar 90 minutos do jogo sem ter o time adversário te atacando. Não existe isso no futebol real, mas mesmo sendo atacado muitas vezes ali pelo Mirassol, o Corinthians se portou muito bem defensivamente e parte disso foi por conta de uma dupla de zaga inédita na temporada de 2020-25. Ramon Dias promoveu a alteração ali da nossa dupla de zaga titular e quem foi pro jogo foi Gustavo Henrique e Félix Torres. Para mim, uma surpresa total. Inclusive, achei arriscado antes do jogo, pensei, meu Deus, Gustavo Henrique voltando aí a ter ritmo de jogo, a ser relacionado, não fez 90 minutos de jogo nenhuma vez nesse campeonato e já vai de cara jogar uma semifinal junto com o Félix Torres. Então, assim, quando eu pensava tem que mexer ali na dupla de zaga, eu pensava que tinha que tirar o André Ramalho, não porque ele seja um péssimo zagueiro, mas porque ele tá individualmente numa má fase e o sistema defensivo do Corinthians coletivamente não estava funcionando muito bem, e aí ele também não está bem individualmente, então eu mexeria no André Ramalho, mas eu jamais colocaria Gustavo Henrique e Félix Torres. Por isso que é o Ramon Dias que está lá treinando o Corinthians e eu tô aqui comentando os jogos, cada um na sua função. Fato é que funcionou muito bem a dupla de zaga. Achei o Corinthians coletivamente jogando na fase defensiva mais equilibrado, e eu cobrei isso antes do jogo, que era o que o Corinthians precisava, encontrar o equilíbrio entre o seu jogo ofensivo e o seu jogo defensivo. Para mim, nesse jogo contra o Mirassol, o Corinthians começou a fazer isso, conseguiu fazer isso muito mais do que ele vinha fazendo nos últimos jogos. Além da alteração da dupla de zaga, o Corinthians não contava com o Rodrigo Garro por conta não de uma lesão grave, mas ele voltou a sentir ali a região do joelho, as dores que tiraram ele do começo do campeonato. E por uma questão de Corinthians ter jogo na próxima quarta-feira e jogo decisivo, o Ramon Dias entendeu que era melhor poupar um pouco o Rodrigo Garro, e o substituto imediato do Rodrigo Garro, que seria Igor Coronado, não estava disponível por conta de um problema ali, uma lesão. Aí o Corinthians foi num 4-3-3, foi com 3 atacantes. Quem entrou no lugar do Garro foi o Romero, que, né, gente, Romero, Neoquímica Arena, acho que vai demorar para outro jogador substituir o Romero como artilheiro da Neoquímica Arena, como artilheiro do século do Corinthians. O Romero, de fato, tem uma relação de amor com a Neoquímica Arena. Ele é, sim, o diferencial do Corinthians e, mais uma vez, foi ele que abriu o caminho aí de vitória para o Corinthians nesse jogo, que no começo, para minha surpresa, não foi o Corinthians que tomou as ações ali de ataque, de ficar com a bola, mas o Mirassol. O Corinthians ali, talvez lendo o jogo, entendendo como as coisas iam funcionar. Apesar do Mirassol estar com a bola, ele não estava levando perigo. Não é que nos primeiros 12 minutos o Hugo teve que salvar o Corinthians. Mas me chamou a atenção o fato do Mirassol ficar mais com a bola. Quando o Corinthians conseguiu entrar no jogo, colocar a bola no chão, aí ele começou a se apresentar repetidas vezes no campo de ataque, criar ali situações. E antes de sair o gol, o Corinthians já tinha tido chance. E se eu não me engano, foram 3 escanteios muito próximos até que sai o gol do Romero após uma cobrança do Memphis Depay.
e o Corinthians consegue ali abrir o placar, e depois que abre o placar, aí o jogo clareia mais ainda, o Corinthians começa a ter, consegue, né, ter mais ainda o domínio do jogo, e um domínio muitas vezes que acontece sem a bola, porque se você pega a estatística final do jogo, o Mirassol teve mais posse de bola do que o Corinthians, mas muitas vezes uma posse de bola improdutiva, porque o Corinthians não deu espaço, o espaço que o Corinthians vinha dando nos últimos jogos, a forma como o Corinthians estava vulnerável ao ser atacado, não se repetiu nesse jogo contra o Mirassol. O Corinthians conseguiu se compactar bem, conseguiu se defender bem, e quando o Corinthians atacava, o Corinthians levava sim perigo, porque nas finalizações, por exemplo, foram, se eu não me engano, 13 do Mirassol e 10 do Corinthians, mas finalizações perigosas, 4 do Corinthians e nenhuma do Mirassol. Então, o Mirassol ficava muitas vezes com a bola, mas era uma posse de bola improdutiva. O Corinthians conseguiu ter o controle do jogo, mesmo sem estar o tempo inteiro com a bola, e eu acho que passou muito também pelo time ser mais tranquilo. No último jogo, o Memphis falou sobre isso. Nós não temos que fazer um gol e ficar ansioso para tentar ir lá e fazer 2, 3. A gente tem que saber controlar mais o jogo. Acho que o Corinthians conseguiu fazer isso contra o Mirassol. E outro destaque para mim do jogo foram os 3 volantes do Corinthians. E aí a gente fala volante, fica com aquela ideia de jogador extremamente defensivo. E não, nós temos volantes inteligentíssimos que participam demais do jogo ofensivo do Corinthians. Então você não tinha um Rodrigo Garro, que é o articulador, o cérebro pensante, mas aí você tinha o Memphis, que veio não necessariamente na posição que o Garro joga, porque o Memphis estava bem aberto do lado esquerdo, mas fazendo muitas combinações de jogadas com o Breno Bidon. Aí você tinha do lado direito o André Carrillo participando muito de jogadas ali com o Mateuzinho, com o Romero. Então o time do Corinthians conseguiu suprir essa ausência desse cara cerebral, que é o Garro, que deixa toda hora alguém na cara do gol, trocando muitos passes, sendo móvel, se apresentando pro jogo, jogando próximo. Eu gostei demais desses 3 volantes. Pra mim, apesar do Memphis ter recebido ali o prêmio de melhor jogador, porque, né, gente, deu um passe pra gol e fez um gol, a gente sabe que a tendência é que o cara seja escolhido o homem do jogo, mas eu acho que o Breno Bidon fez uma partidaça, além da dupla de zaga do Corinthians, que se portou muito bem. O Corinthians foi pro intervalo do primeiro tempo ganhando só de 1-0, mas teve chance de aumentar o placar, e em alguns momentos o que eu senti do Corinthians, tanto no primeiro tempo quanto no segundo, não vou falar preciosismo na hora de finalizar ali, mas muitas vezes dando um passe quando poderia finalizar. Talvez essa preocupação de não acelerar, de não querer definir logo a jogada de forma ansiosa, também gerou esse desequilíbrio de muitas vezes você tem um espaço, bate de fora da área, testa o Muralha aqui, às vezes ele aceita, quando a gente tentava dar um passe a mais e aí já não tinha tanto ângulo para finalização, mas enfim, foi o time que se portou muito bem, foi para o intervalo ganhando de 1-0, voltou para o segundo tempo muito bem, ainda controlando o jogo, apesar de ter tomado o gol de empate, que seria, né, o gol de empate, mas estava impedido ali na origem da jogada. Ele não teve um momento do jogo daquela preocupação de tipo, meu Deus, o Corinthians vai tomar um gol porque ele está pedindo para tomar um gol. Não teve esse momento do jogo. Mas mais um receio assim, você tá num jogo de final, que se você perder você tá fora, tá ganhando só de 1-0, se você também não mata o jogo, você pode correr riscos ali em uma jogada de tomar um empate. Então, é preciso controlar o jogo, mas quando tiver chance, ir lá e ampliar o placar para ficar tranquilo. Aí, eu achei que o Ramon Dias demorou para mexer. Ele foi mexer aos 20 minutos, tirou o Carrillo, colocou o Maicon e tirou o Bidu e promoveu a estreia do Fabrício Angileri. Me lembrou a temporada passada, que chegava o jogador hoje, tipo, quase chegando no dia do jogo, vestindo a camisa no meio do caminho do aeroporto até o jogo e já indo pro jogo. Eu não teria colocado ele, mas mais uma vez,
é o Ramon Dias, que é o técnico, ele que sabe o que faz, promoveu a entrada do Angileri e foi ele o responsável pelo cruzamento, um passe, né? Um cruzamento ali que ele colocou a bola na cabeça do Memphis. O Memphis testou ali com bastante força, o Muralha deu uma aceitada, mas eu não vou tirar o mérito da jogada, que começa com uma bela de uma invertida de lado, uma visão de jogo maravilhosa do Maicon, que acha o Angileri com espaço avança, olha para a área para ver o que ele vai fazer antes de cruzar, e aí faz o cruzamento. Aí sim o Corinthians respira, né? Aumentou a vantagem, foi dando mais tranquilidade ainda para o time terminar o jogo. Achei que, por exemplo, ele foi fazer essas mexidas só com 20 minutos, mas eu já estava sentindo o Romero bem cansado. E o Romero só saiu com 39 minutos do segundo tempo. Achei que o Ramon poderia ter tirado o Romero antes, porque ele não estava, fisicamente, ele já não conseguia, sabe, acompanhar o jogo. Ele se dedicou demais no primeiro tempo, brigou demais, lutou demais, ajudou muito o Corinthians. Achei que dava para ter colocado o Thales antes, dava para ter feito essa alteração, mas no fim das contas deu tudo certo. Então, com 39 minutos, já com 2-0, o Ramon Dias tirou o Romero, o Yuri e o Martinez, e colocou o Garro, o Thales e o Alex Santana. O Martinez teve uma chance de gol, gente, que ele ia tirar um 10, né? Ele ali jogando do lado direito, se apresentando para a jogada, para o jogo ofensivo, como ele tem feito esse ano. Chegou na cara ali do Muralha conseguiu fazer a defesa. Ia ser maravilhoso se o Martinez fizesse aquele gol, porque ele também fez uma partidaça. E aí o Corinthians conseguiu não tomar um gol num jogo, conseguiu não sofrer dentro do jogo e tá aí classificado para as semifinais do Paulista. Aguarde o seu adversário. Neste momento que eu tô gravando o vídeo, ainda não teve o jogo entre São Paulo e Novo Horizontino e pode acontecer de tudo, né? Se o São Paulo ganhar, aí sim é Corinthians e Santos, Palmeiras e São Paulo, mas tem que esperar esse jogo terminar pra gente saber quem vai ser o adversário do Corinthians. Mas antes da semifinal, o Corinthians tem um jogo importantíssimo na próxima quarta-feira contra o Barcelona de Guayaquil pela pré-Libertadores. O Corinthians é o único time desses 4 que vão disputar as semifinais do Paulista que tem jogo durante a semana, mas é isso, faz parte. O Corinthians vai ter aí que se virar para fazer um bom jogo contra o Barcelona e fazer um bom jogo de semifinal para finalmente voltar a disputar uma final de Paulista. Claro, você vai acompanhar tudinho, Barcelona, semifinal do Paulista, aqui na Rádio Coringão. Uma ótima semana, fiel torcida. Até a próxima análise e vai, Corinthians!